Olá pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Vamos para mais uma live no nosso guia astrológico para terapeutas felizes. Vamos tentar trazer uma solução, né, para essas questões que tanto afligem a gente, que resolveu trilhar o caminho da espiritualidade. E parece que quanto mais a gente caminha, mais desafio a gente tem, né? E ninguém merece. Então hoje eu quero falar um pouquinho das terminologias astrológicas, tá? Muita gente tem muito preconceito com o mapa astral, não gosta, acha que não funciona, porque não sabe exatamente do que o mapa astral é feito, né? Então é aquela coisa, nunca vi. Ai meu Deus do céu, deixa eu abaixar aqui essa luz que ela tá muito alta. É aquela coisa, nunca vi, nunca comi, mas não gosto. Hoje eu quero explicar um pouco de onde vem cada uma dessas terminologias. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Eu vou tentar explicar do meu jeito, tá? Eu não vou trazer aqui um processo de linguagem culta das terminologias astrológicas, porque isso não é fácil de entender. Boa tarde, Beatriz, tudo bem? Eu vou tentar colocar aqui as terminologias de uma forma bem fácil de explicar, tá? Para que a gente entenda que a astrologia, ela, só de você entender o processo dela, você já consegue ter várias explosões de mente, né? Então, o próprio termo astrologia, né? Muita gente pensa que a astrologia é uma ciência, e a astrologia não é. A astrologia é uma técnica e que os antigos chamavam de arte, né? Ela é uma técnica formulada lá pelos antigos, não sabemos se foi canalizada, se foi percebida, se foi feita de forma empírica, se foi uma entrega espiritual que aconteceu com alguém, mas o que consegue se compreender é que a astrologia ela começa com a necessidade de entender a Terra, e a partir dessa necessidade de entender a Terra, o funcionamento dos plantios, né, para que os agricultores pudessem ter o alimento, garantir o alimento para a próxima estação. Então, ela surgiu de uma necessidade, né? Então, foi uma técnica que surgiu de uma necessidade. É uma técnica tão antiga que ela acaba sendo mãe de todas as ciências que nós conhecemos hoje. Então, se a gente tem astronomia, é porque a gente tem astrologia. Se a gente tem a medicina, é porque se tem astrologia. Então, todo esse mapeamento do corpo que se chegou a ter para que houvesse a medicina convencional como a gente conhece hoje, começou em tratados astrológicos. Cada cultura tinha o seu, né? Então, o Egito tinha o seu, a Grécia compilou muita coisa do Egito, o pessoal do Oriente do Japão tem o seu, o pessoal da Índia tem o seu, né? Os orientais japoneses, chineses, que tem ali um outro jeito de enxergar o mundo, tem o seu. Então, cada lugar desse tem uma astrologia. E cada astrologia desse lugar foi a mãe dos outros saberes, né? Isso pro pessoal do cientificismo é uma ofensa. Se você falar, por exemplo, que a astrologia já se discutia o corpo e como fazia para melhorar o funcionamento do corpo muito antes da medicina existir, mas sim, né? Até um determinado tempo na igreja se curava doenças sangrando as pessoas. Os padres lá tinham os seus tratados onde ele entendia que tinha que sangrar. Até que dentro da igreja também nós temos tratados astrológicos, por exemplo, da Santa Edelgarda, que é uma mistura de livro de medicina com bruxaria, sabe? No mesmo período ali da Inquisição. Então, a astrologia é um estudo muito antigo, não é signo, não é característica de signo, como a gente conhece hoje, né? Eu não vou aqui entrar em etimologia da palavra, nem em semiótica, nem nada disso. Eu vou tentar trazer o que isso significa numa linguagem mais simples possível, porque quando a gente quiser pesquisar aquilo que é muito rebuscado, a gente sabe onde encontrar.
Tem um monte de livro, tem um monte de escola, tem um monte de fonte. Se vocês quiserem, eu posso ser uma das pessoas também que disponibiliza uma boa parte desses livros. Boa tarde a todo mundo que está chegando. Essa live eu vou falar um pouco sobre o que é um pouco dos termos da astrologia. Por que eles surgiram? Quais as necessidades desses termos? Por que as pessoas usam alguns termos para algumas coisas e por que até hoje se usa esse termo e não se atualiza esse termo? Porque existe uma potência nele, né? Então essa potência dele, ela não precisa ser transformada em alguma coisa nos tempos de hoje. Não vai ser uma live completa, provavelmente eu vou fazer mais outras dessas aqui, né? Vai chegar um momento que vocês vão trazer para mim, Jara, você já falou naquele dia daquela live sobre tal coisa, e essa outra coisa, como é que funciona, né? Por que veio, de onde veio esse nome? Porque tem coisas que são muito antigas. E graças a Deus eu pude estudar com pessoas muito competentes, então tem uma bibliografia incrível que a gente consegue acessar, mas ler tudo também para poder chegar só na explicação do termo é mais difícil. Falando em bibliografia, hoje eu fui procurar uma página que chamava Astrologia Medieval, de um cara chamado Paulo Alexandre. Ele é lá de Portugal. E a página dele era a melhor página do universo para se estudar astrologia. Fui procurar essa página hoje para pegar o Centilóquio de Hermes, que é uma sequência de aforismos, né, que dizem que foi dada pelo Hermes, lá do Egito, e não achei. A página simplesmente não existe mais. Então, se tinha uma fonte de tradução, de material antigo, de latim, espanhol arcaico, inglês arcaico, essas línguas mortas aí, era esse Paulo Alexandre que fazia. Não existe mais, gente. Não sei o que aconteceu. Não sei se o cara morreu. E tem um cara também, tinha, né? Um homem chamado Antônio Rosa. Ele era muito bom. E eu seguia ele fazia coisas incríveis. De repente também, em 2018 mais ou menos, ele morreu. E a página dele também saiu do ar. Então eu não sei se aconteceu a mesma coisa com essa página do Paulo Alexandre. Se depois que ele morreu tiraram a página, não sei. Não sei nem se ele morreu, já tô matando o homem. É porque simplesmente sumiu. Não achei mais nada. Mas vamos voltando. Então, a astrologia, ela é uma técnica, ela não é uma ciência. A astrologia nunca pretendeu ser ciência. E às vezes eu vejo que muita gente fala, porque a astrologia é ciência, no sentido de tentar trazer para ela algum respeito. Ela tem o respeito que ela precisa. E ela vai ser ouvida para quem tem ouvidos de ouvir, né? A gente não precisa convencer ninguém de nada. A gente não precisa querer estar num lugar de cientificismo que precisa que tudo seja provado pela ciência para que a gente confirme as previsões e as validações astrológicas. Então, a astrologia é uma técnica de medir o tempo das coisas a partir das forças que elas têm, que são as forças dos planetas, tá? Então, esses planetas, eles têm forças específicas, que funcionam de formas específicas e que são tecnologias. Essas tecnologias, elas se atualizam. Então, um Júpiter, lá na Idade Média, ele tinha um significado. Júpiter hoje tem outro significado. Né? Então, essas forças, elas são atualizáveis, elas dialogam com o contexto. Essa tecnologia é muito louca, porque ela existe dentro do nosso corpo. O nosso corpo se atualiza o tempo todo, né? Então, a gente tinha um pedaço do intestino que funcionava, hoje virou apêndice. Foi uma atualização. Nós não temos na astrologia nenhum órgão que ficou obsoleto. Isso faz nos questionar, será se o apêndice é de fato um órgão obsoleto, né? Mas isso faz a gente questionar sobre outras coisas nossas também. Nossas forças, elas não param de se atualizar. E se nós não estamos observando, nem nos atentando a essas atualizações, provavelmente nós estamos perdendo alguma coisa aí dentro de nós. Então, é interessante que nós fiquemos atentas ao que está sendo atualizado, tá? A astrologia é conhecida por signos. E o que são signos? Signos são símbolos, né? Então, tudo é signo. Um celular é um signo. Hoje, se você sonha com um celular,
você está acessando um signo que o celular representa. Para você é o quê? Para você é comunicação? É prazer? É distração? É trabalho? É fonte de renda? Né? É revolta? É repulsa? O que é o celular para você? Então, tudo é símbolo. Tudo é simbólico. E os signos também são símbolos. Os signos são símbolos que explicam e narram a natureza das coisas que os antigos percebiam nas constelações. Todas as constelações viraram signos? Não. Apenas as constelações que correspondiam com o que naquele momento estavam virando os meses do ano. Só que os meses do ano não começavam conforme nós enxergamos os meses do ano agora. Então houveram adaptações e os signos acabaram pegando metade do mês e até a outra metade do mês, como se ele correspondesse a um período de transição. Mas um signo nunca é um período de transição. Quando a gente bate o olho num signo ocupando um mês pela metade e o outro mês pela metade, o pessoal da astrologia moderna tende a achar, por exemplo, que isso acontece também nos signos, né? Então, se um signo pode pegar um mês e o outro mês, então se eu tenho algo no final de um signo, isso quer dizer que ele pode estar misturado com outro? Nunca, jamais. Se você tem um planeta no último grau e no último minuto daquele signo, ele não tem nada a ver com o outro. Nada. Absolutamente nada. O signo é um lugar do céu que a gente não enxerga a olho nu. Ele é uma hipótese. Ele é um símbolo. Então, ele não está lá. Assim como as casas, elas não existem. Se eu olhar para o céu, eu não vou ver a casa 12, a casa 11, a casa 10 até a casa 7. Eu não vou enxergar. Por mais que elas correspondam à parte superior do nosso horizonte. Da mesma forma que se eu olhar para o chão, eu não vou enxergar a casa 1, a casa 2, a casa 3, a casa 4. As casas e os signos são lugares da nossa consciência. Sendo que os signos astrológicos, eles são símbolos de força em desenvolvimento. Eles são símbolos de forças que estão em evolução. E essa evolução, ela acontece no zodíaco. As casas correspondem a territórios. Territórios que a gente caminha. Como se eu pudesse pegar a minha vida e planificar no mapa e entender onde é o lugar de dormir, onde é o lugar de ganhar dinheiro, onde é o lugar de eu cuidar da saúde, como se eu estivesse colocando a minha cidade dentro do mapa. Então, os signos vão falar de arquétipos, a gente gosta muito dessa palavra, né? Como se fosse uma jornada. Eu saio de Áries, aí eu preciso me transformar em touro, e eu preciso me transformar em gêmeos, até me transformar em peixes, para renascer em... Aí gêmeos segue, né, gente? De gêmeos não pula para peixes. Pelo amor de Deus. De gêmeos vai ali caminhando pelo infinito, até chegar em todos os signos, voltar para peixes, começar em Áries de novo, e de preferência que esse começo seja pela via da espiral e não pela via do andar em círculos, né? O que a gente faz normalmente é andar em círculos, porque a gente desconhece o sentido de oitavas, né? E o que é o sentido de oitavas? É muito parecido com a música. Eu tenho ali Saturno, aí eu vou descendo pela ordem caldaica, porque segundo eles, o céu ele tem várias camadas. E para a informação divina chegar na Terra e se transformar no que a gente entende como matéria, ele precisa passar por várias camadas. Na Cabala também é assim, que são as sefirot, as sefiras, né? As séfiras. Então, lá no céu, eu tenho Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, Terra. Até chegar aqui, eu tenho várias camadas. Quando eu começo a viver a minha experiência, essa espiral, ela fica kundalínica e ela vai ascendendo, 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 até que chega um ponto que, buf, ela abre lá em cima. Então, a gente só consegue expandir a consciência quando a gente passa pelo mesmo lugar, um andar acima. É por isso que, se eu sair de Áries e fui para Peixes, e voltei para Áries e não estou num Áries sofisticado, eu estou andando em círculo, eu não estou andando em espiral. Só essa explicação já traz para a gente
uma forma de nos organizarmos de maneira que a gente consiga estar o tempo todo se espiralando e não se repetindo, né? Se eu percebi que eu criei uma jornada aqui e essa jornada de Áries me voltou para o mesmo lugar, eu comecei em Áries e aí eu voltei para Áries no mesmo lugar, como é que eu faço para ascender? Como é que eu faço para ascender, né? E onde é que a gente consegue testar isso muito bem? Com as fases da Lua. Então, os signos, eles são divididos em 4 tipos, de acordo com os seus elementos, em 3 tipos, de acordo com os seus modos, né? Então, eu tenho os signos de terra, de água, de fogo, de ar, e eu tenho os signos que começam, os signos que mantêm e os signos que terminam. Essa disposição, aquilo que começa, aquilo que mantém, aquilo que termina, acontece em cada um dos elementos. E aí nós entendemos as jornadas, né? Eu falei um pouquinho sobre isso nos pontos vitais. Então dá para entender um pouco mais sobre os signos quando a gente pensa assim, né? Característica de signo, entender a cor da roupa que Áries precisa. Áries é muito bravo, Áries é isso, Áries é aquilo, Gêmeos é tal coisa, Peixes é tal coisa. Isso era uma necessidade daquela década, daquele tempo onde a astrologia foi propagada dessa maneira. Mas se você buscar os mapas astrais dos papas do Vaticano, você vai ver que uma boa parte deles tem lua em aquário na casa 8. Então, a astrologia é usada há muito tempo a fim de adquirir poder sobre as coisas. Porque dá para entender como é que a roda gira e pegar uma rabeta no giro da roda, desde que eu tenha ouvido para ouvir, tá? Existe astrologia médica, existe astrologia mundana, que era usada para entender as guerras e as coisas que estavam acontecendo nas cidades, nos países, que iam além da pessoa. Existe a astrologia real, né? Uma pessoa ali que é o astrólogo do rei. Existe a astrologia natal, que antes era aplicada somente para o astrólogo do rei. Uma pessoa não podia ter o privilégio de ter seu mapa estudado. Isso era só para alguém que tinha poder. As pessoas comuns, elas buscavam a astrologia horária, que era um mapa feito por um astrólogo que tinha a função de responder uma pergunta, que nem a gente faz com o tarô. Sabe, a gente chega pro tarô e fala, quero saber se meu marido me trai. As pessoas iam com essas questões para os astrólogos. Ou então os fazendeiros falavam, eu quero saber se o milho que eu plantei esse ano vai dar. Aí o astrólogo fazia o cálculo para ver se aquele plantio ia rolar. Quero fazer uma viagem, quero saber se essa viagem vai ser perigosa. Então as pessoas iam e falavam, olha, o melhor momento de você viajar não é hoje. Aí tem regras, né? Dizem que quando você vai chegar numa cidade, quando você vai viajar, é muito bom que Câncer não esteja no ascendente daquele horário, né? E durante muito tempo. Mas por quê, gente? O que tem a ver? Porque Câncer é a raiz. Se você vai viajar num signo que propaga a força da raiz, é provável que você não vá, né? Ou que você passe por algum acidente, ou que você caia dentro de um buraco. Entendeu? Então, a astrologia, ela tem termos que fazem muito sentido. O modo como ela funciona não é uma coisa aleatória, faz muito sentido. Então, existe uma ciência, não a ciência dessa ciência aí que a gente está entendendo, mas existe uma medicina, uma sabedoria, tem ciência ali, né? A astrologia, ela é muito tecnológica. Ela é tão tecnológica que o que a gente tem de documento tem a ver com os caras que foram encontrar Jesus, né, na Bíblia, tem a ver com o povo do Egito, que é um povo que a gente não sabe se é extraterrestre, se é de outra dimensão, de tão evoluído que é. Tem ali uns braços e umas conversas com o judaísmo, e aí a gente pega a astrologia oriental, que é mais sofisticada ainda, eu não tenho cognitivo para entender a astrologia oriental. Aí a gente tem a astrologia maia, todo mundo hoje conhece, que eu também não tenho cognitivo para entender, mas hoje é o dia do meu Kim, que pelo que eu sei, que eu já recebi mensagens, né, de que hoje é o dia do meu Kim. Então, assim, os processos astrológicos,
eles são tecnológicos e eles sobrevivem ao tempo, porque eles encontraram ali lugares onde a temporalidade foi acessada e ela se molda e ela se transforma. Por isso que seu mapa de nascimento, ele serve tanto para definir a tua missão de vida, como ele serve para responder qualquer coisa que você quiser tá ali, desde que você olhe na direção da resposta que você quer ter. Não tem nada a ver com adivinhação. Não tem nada a ver com adivinhação. Tem a ver com diagnóstico e tem a ver com prognóstico, né? E tudo que é na Terra pode ser medido. Por isso que a gente consegue medir pelo mapa. Eu consigo saber quando é que vai ser melhor, quando é que vai ser pior. O mapa erra? Não, quem erra é o astrólogo. Porque a gente está interpretando uma linguagem. A astrologia é uma linguagem, igual língua portuguesa, igual língua inglesa, igual as línguas indígenas nativas daqui do nosso país, que são milhares, milhões, né? A astrologia tem gramática, tem modo, tem jeito certo e errado de conjugar, não é de qualquer jeito, entendeu? E eu posso entender o alfabeto astrológico e montar frases com eles, com esse alfabeto. Eu não preciso ficar repetindo a frase dos outros, eu posso montar a minha. Mas para isso é importante não ter tanta preguiça, né? Os signos astrológicos são 12 e eles mostram uma jornada evolutiva. Uma coisa precisa desembocar na outra necessariamente, por isso que se caminha pela roda do zodíaco, né? Os signos começam em Áries, aí eles vai para Touro, para Gêmeos, para Câncer, para Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E essa roda se repete, se repete, se repete, se repete. E você pode analisar tudo a partir dessa roda. Cada signo vai ter uma qualidade que favorece um tipo de planeta. E por conta desse favorecimento, ele pode dar para aquele planeta regalias, ou ele pode dar para os planetas que são desfavorecidos deveres e tristezas. E isso não quer dizer que quem tem regalia tá bem e quem tem tristeza tá mal. Mas também não é para romantizar, porque o processo pode fluir de forma muito intensa se você, meu Saturno é bonzinho. Saturno nunca é bonzinho. A astrologia separa bem os planetas entre bons e maus. E isso não quer dizer que o planeta bom vai fazer o bem e que o planeta mau vai fazer o mal. Isso quer dizer que o planeta bom acelera e dá fluxo para as coisas. Porque lá na antiguidade, tudo que era acelerado e com fluxo crescia, e o crescimento se fazia necessário. Já os planetas maus, os planetas maléficos, eles cortam e eles impedem as coisas. Isso não quer dizer que tudo que é corte e que é impedimento é ruim. Se eu quero matar uma doença, cortar uma doença, impedir uma doença, isso não é ruim, isso é bom. Mas eu vou usar uma força maléfica. Então, esses conceitos bom e mal na astrologia, eles não têm moralismos. Eles não têm essa força moral que a gente entende hoje, que o que é bom é o que vai fazer o bem, que é o que é fofinho, né? Não tem nada disso, né? E nós ainda estamos nesse processo de bom e mal, porque esse foi um processo do cristianismo. Na astrologia, uma coisa é boa quando eu vejo essa coisa. E uma coisa é ruim quando eu não vejo. Então, uma coisa benéfica é aquilo que eu consigo ver. Uma coisa maléfica é aquilo que eu não consigo ver. Então, para a astrologia, por mais que seja desafiador, se eu tiver com uma arma apontada na minha cara, aquilo é benéfico, porque eu tô vendo. Com essa arma na minha cara, eu posso desviar, eu posso fazer um acordo, eu posso ir de embate, eu posso me opor, né? Se eu tô com alguma coisa atrás de mim onde eu não vejo, isso é maléfico, porque eu não estou vendo. Então, o conceito de benéfico e maléfico não tem a ver com a bondade cristã da caridade ou a maldade, não tem nada a ver. Maléfico é aquilo que eu não vejo e benéfico é aquilo que eu vejo. Se eu estiver vivendo um ataque declarado, isso não é maléfico, isso é benéfico.
Isso me movimenta, me faz movimentar a minha roda. Se eu tô com alguma coisa aqui atrás que eu não vejo, por mais que esteja me impulsionando, não é benéfico, porque eu não vejo. E aí a gente começa a entender por que aconteceu isso, por que para eles ver é tão importante. Porque tudo parte da relação do Sol com a Lua e das estrelas dos céus, tá? E aí é matéria-prima para bar, para álcool, para muita viagem psicológica, porque o dia é regido pelo Sol, que é uma força benéfica, às vezes, né? Só que durante o dia eu não vejo as estrelas. Então, durante o dia, por mais que seja claro, eu preciso me desenvolver sem guia. Não é louco isso? E durante a noite, por mais que seja escuro, que é maléfico, eu não vejo, mas eu vejo as estrelas. Então, o jogo de ver e não ver também rende muita coisa. Os antigos viam as coisas, então eles entendiam que quando eles viam, eles podiam se desenvolver. E quando eles não viam, eles precisavam ficar mais atentos. Então, eles ficavam atentos na noite, que eles não viam tudo, mas eles viam o céu, e eles aproveitavam para catalogar esse céu e começar a fazer elucubrações, né? Eles estavam mergulhando na sabedoria. Então, eles usavam a noite para completar os seus pensamentos. Lembra da água que eu estava falando? Que quando a gente entra no processo da água, a gente não pode ter uma conclusão no meio do caminho, a gente só tem conclusão quando acaba, né? Então, eles mergulhavam naquele céu noturno a fim de tecer as suas teorias, que acabavam. Nós temos muito material importantíssimo compilado, mas nunca vai acabar, né? Nunca vai acabar porque a pergunta nunca cessa. Olha o ar, né? A pergunta nunca finda. Então, eu posso usar essa técnica definida que eles mergulharam na noite e nas estrelas para entender, para poder responder perguntas que nunca terão fim. Nunca terão fim. Enquanto existir Terra, vai existir astrologia e você vai fazer perguntas e as respostas sempre serão novas, ou pelo menos deveria ser, né? Então, eles viam a lua de noite, mas ela era estranha. Tinha dia que ela era cheia, tinha dia que não. Tinha dia que ela estava num pedacinho só, tinha dia que não tinha lua. Então, eles começaram a medir isso e eles começaram a perceber que os mesmos movimentos de desaparecer, aparecer um pouquinho, aparecer muito, sumir, desaparecer de novo, acontecia com os bichos, acontecia com as plantas, aconteciam com as mulheres, aconteciam com os humores. E eles foram percebendo que tudo que era feminino tinha uma força lunar. E essa força lunar, ela tinha uma força de forma, e essa forma era ilusória, porque ela mudava sempre. Por mais que se requeresse uma forma, ela também precisava de estar mudando, de atualização. Então eu vou lá, compreendo que o sentimento tem esse desenho, depois eu transformo esse desenho, eu formo e transformo. E assim acontece na natureza. A gente vê que os animais, aí entra naquela live que não existe mais, né, que tá aí no buraco negro do Instagram, de que a gente não entende por que foi que o dinossauro virou uma galinha. Mas ele tinha forma e transforma, forma e transforma. E é isso que acontece com o feminino. Ele nasce, ele cresce, ele morre, ele nasce, ele cresce, ele morre, ele nasce, ele cresce, ele morre. Tudo que é força na Terra vive esse movimento. Da forma e transforma, forma e transforma, forma e transforma. Entende? Quem possibilita a atualização do movimento é o masculino. Porque o masculino, quando ele não está em caixinhas, ele vai evoluindo. Então, o masculino na Terra é o que permite que a Terra aconteça dessa maneira. Senão seria somente a mesma forma, né?
Então, quando eu misturo algo de fora dentro daquela energia, aquela energia vai se atualizando. Então, gerar o formato e desconstruir o formato é do feminino. Gerar o novo formato é o masculino. O masculino atualiza. Se eu tiver um pântano e não tiver uma semente que venha de fora para germinar ali só vai crescer veneno, 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 veneno. Até que a terra, em algum ponto muito essencial, derrete uma geleira, tem um terremoto, uma ventania, um meteoro cai de fora, né? Então, não tem como acontecer a mudança se não houver um elemento que saia de outro lugar. Mas esse movimento de crescer, nascer, crescer, morrer, nascer, crescer, morrer, nascer, crescer, morrer, é um movimento da Terra, é um movimento do feminino. Eles começaram a perceber também, os antigos, né, que a Lua tinha 4 fases e que o Sol tinha 4 estações, que era muito parecido com a da Lua, só que a Lua acontecia várias vezes e a do Sol acontecia em menos vezes. Então, essas fases do Sol e da Lua também foram marcadas na astrologia e é através delas que a gente entende os aspectos. Então, quando você vê, qual é o aspecto? Existem muitos aspectos hoje em dia, mas existem 5 que são principais. O primeiro é a conjunção, que é o coito, né? Que é o sexo entre os planetas. Toda vez que um planeta gruda com o outro, nasce alguma coisa dali. Eu estou pegando uma natureza, misturando com a outra e nasce alguma coisa, né? E esse nascer, ele tem um tempo de funcionamento. Ele tem tempo de começar, tempo de chegar no seu ápice e tempo de terminar. Como uma lua que fica nova, como uma lua que fica cheia, como uma lua que fica nova de novo. E entre a lua nova e a cheia, a gente tem a crescente e a minguante. Então, o aspecto sempre vai reproduzir nos planetas as associações do Sol e da Lua. Então, toda conjunção é como uma lua nova. Não importa se é uma conjunção entre Vênus e Marte, entre Sol e Lua, entre Lua e Saturno, entre Saturno e Júpiter. Toda conjunção é como uma lua nova. Aí a gente vai caminhando nos aspectos, né? A gente tem os aspectos de sextis, que são aspectos de 30 graus de 60 graus de distância. É quando um planeta vê o outro e ele está se despedindo como quem estivesse feliz. Tipo assim, foi muito bom estar com você, volta logo. Né? Então, são aspectos de amizade. Todo planeta em sextil, que é o mais rápido, está indo embora, levando um fragmento daquele que é mais lento que ficou. Então, a Lua engravida do Sol e vai gerar o seu fruto lá na frente. O sextil é sempre de amizade, sempre. Todo movimento de quadratura corresponde a uma fase crescente, é quando aquilo dói porque está crescendo. Então, todo movimento de quadratura é um desafio. Todo movimento de quadratura. As luas crescentes são relacionadas às guerreiras. Um planeta em quadratura com o outro, ele tá puto com o que ficou. O mais rápido tá puto com o que ficou. E a união de planetas sempre tem uma relação de um mais lento e um mais rápido. Sempre, porque todos eles andam em velocidades diferentes. Sendo que Saturno é o mais lento de todos. Então Saturno é sempre aquele que fica. E todo mundo que vai com ódio dele. Todos. Percebem também de onde vão surgindo os termos de benéficos e de maléficos, né? Como ele fica para trás, ele vê aqui de trás. E quem está atrás de mim é maléfico. Entendeu? Então, os planetas também têm essa relação, né? Um aspecto chamado trígono na astrologia é um aspecto misto, porque ele mistura uma coisa de raiva, que ele acabou de sair da quadratura, mas ele tem uma fluência, porque eu cheguei num ponto onde eu entendo o planeta que ficou. Então é um aspecto meio de tesão, né? E isso gera fluxo, porque eu tenho uma certa fúria, mas eu também deixo fluir. Os trígonos, normalmente,
como são trígonos, são triângulos, né? Eles falam dos fluxos que existem no nosso mapa. São aquelas forças mais fortes que nós, que fazem as coisas acontecer, independente da nossa vontade consciente. E aí nós vamos entender a respeito de vontade consciente que isso pode acontecer para o ruim também. Às vezes tem uma força em mim que quando eu vi já foi. E é nessa força que eu preciso aprender a botar a pedrinha na engrenagem, porque ela vai girar que nem um tobogã. E os trígonos, como tudo na astrologia, eles agem por maioria. Se um trígono quer dizer 3, tri é 3, um trígono, à medida que 2 pontos são ativados, o terceiro também é. Então vira um tobogã incontrolável. Os trígonos representam a lua convexa e lembram a casa 5, que é a casa da criação, né? E lembra muito sexo, lembra muito filho, lembra muito empreender. Então o trígono tem essa coisa de que tem uma força ali que está me chamando. É gostoso, mas é desconfortável. Tem um negócio, nossa, me inquieta. Então o trígono é isso. A oposição já é quando um está na frente do outro, é quando a lua está cheia. E aí, ao contrário do que todo mundo pensa, a lua cheia não é fofa. A lua cheia, eu gosto de brincar na roda das lunações, que é um curso, né, que eu dei aqui, que a lua cheia ou é um presente ou é uma bomba. É quando a coisa nasceu. E se a coisa nasceu e eu não gostei, eu vou lhe dar uma bomba. Mas se a coisa nasceu e eu gostei, eu vou lhe dar um presente. Então, a lua, o aspecto cheio, ele tem a ver com isso. Então, sempre que a gente está falando de um aspecto cheio, não é só um aspecto de conquista, realização. Às vezes eu vou levar tomatada na cara no aspecto cheio, porque o resultado não foi bom. Aquele filho lá que eu tava no coito, não foi bacana. O fruto gerado, ele nasceu com um bichinho, tá podre. Ele ficou podre antes de ficar pronto, entendeu? E aí nós temos a fase minguante, que é uma outra quadratura, que é oposta à crescente. Então, se algo foi incômodo para crescer, ela também vai ser incômodo para diminuir. Então, a minguante, assim como a crescente, ela fala de incômodos, mas elas fazem a nossa roda girar. E tudo na astrologia tem a ver com as fases da Lua com o Sol. E as fases da Lua com o Sol não são 4, são 8. Nós conhecemos com mais potência as 4 principais porque elas fazem a roda girar, que é a nova, a crescente, a cheia e a minguante. Mas entre a nova e a crescente, a gente tem a fase de crescendo em luz, que é quando a lua deixa de ser aquela linha e passa a virar um sorrisinho no pôr do sol. Hoje, por exemplo, ela vai estar assim. Hoje ela vai estar uma linha. Amanhã ela vai começar a crescer em luz. Depois de amanhã ela está crescente em luz, que é como o sextil. Ela está feliz, ela fala, obrigada por essa sementinha que você botou aqui. Aí quando o enjoo começar a aparecer lá na crescente, ela vai ficar louca, ficar puta, desgraça dos infernos de semente. Entendeu? Aí vai ter uma outra fase, que é aquela fase estranha. Ela não é nem a lua cheia bonita, mas ela também não tá mais uma bandinha, né? Que é a fase convexa. Depois a gente tem a cheia. E o oposto da convexa, que é quando ela não tá minguante, mas ela também já não tá mais cheia, é a disseminadora, que é o fluxo do lado de lá. Então, se eu tive um fluxo do lado de cá, que me deu aquele misto de tesão, né, que é o trígono, o primeiro trígono, o segundo trígono, que é a fase disseminadora, é quando eu entrego, é quando eu divulgo, é quando eu já estou dando os excedentes. Na cheia eu pego o prêmio, na disseminadora eu distribuo os excedentes. Aí tem a fase minguante, que é a minguante mesmo que a gente conhece, que é da poda, aparar as arestas, cortar. E depois da minguante, nós temos a balsâmica, que é quando eu vou curar as feridas e acolher. Então, essas 4 fases da Lua, elas também têm lá na roda do ano os solstícios, os equinócios e os outros 4 sabás. Quando os planetas estão fazendo as suas conjunções e os seus trânsitos, a gente tem como medir quando é que vai acontecer cada uma dessas fases. Quando a gente entende
que às vezes a gente está numa fase minguante, mas que está chegando a balsâmica, a gente sabe que está doendo agora, mas daqui a pouco a gente vai poder relaxar, porque vai ter acolhimento. Então, tudo isso é importante saber no mapa astral. Tudo isso é terminologia. Então, você leu lá, hoje é lua balsâmica. Ah, Júpiter está com movimento balsâmico com Saturno, né? Vai demorar esse movimento balsâmico. Eles acabaram de fazer um movimento novo, né? Então vai demorar um pouquinho, mas sei lá, Vênus está no movimento balsâmico com o Sol. Você sabe que os assuntos da Vênus em relação ao teu coração tá se acalmando, daqui a pouco renova. Então a gente também consegue prever por essas fases da Lua quando a gente aplica isso nas uniões planetárias. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas dá pra gente acalmar o coração, né? A única coisa que a gente vê na astrologia são os planetas. E os planetas são as coisas mais importantes da astrologia. Tanto que quem pratica hermetismo, cabala, não sei o que, não sei o que, não sei o que, usa o quê? Planeta. Ninguém fica se preocupando com casa, a gente usa a casa para poder se localizar, mas a preocupação é poder fazer o download da força do planeta. Porque o planeta a gente vê, lembra que o que a gente vê é benéfico? Na astrologia, como a astrologia é uma linguagem, é uma técnica de interpretação, de cartografia associativa, simbólica, analógica, enfim, nós estamos trabalhando com símbolos e não com a realidade daquilo ali. Então, na astrologia, o Sol e a Lua também são planetas. O Sol e a Lua também são planetas. E os planetas astrológicos são 7. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Somente os 7. Jara, por que os outros planetas, Netuno, Urano, não são considerados? Porque a gente está falando de uma linguagem fechada, pré-estabelecida, que os antigos criaram. Não importa se hoje o telescópio surgiu e descobriu que existe mais um monte de planeta, de asteroide. Esses planetas magneticamente nos influenciam? Sim, mas o jogo astrológico foi feito só com aqueles 7. Imagina se eu pego o dominó e resolvo botar uma bucha de 9. Ah, não, agora vai ter até o 9. Não, não aceito até o 6. Gente, o dominó foi feito para funcionar até ali. E ele funciona, a galera joga. Aqui em IEC, por exemplo, os tiozinhos aposentam só para jogar dominó. Passa o resto da vida inteira só jogando dominó na praça. Imagina se eu mudar o dominó. Ah, a partir de agora o dominó mudou. Entendeu? Imagina o I Ching, que é uma técnica com hexagramas, que são as linhazinhas. Ah, não vai ter mais 6 hexagramas, agora vai ser 12. Vai ser 25. Por quê? Porque eu descobri que tem mais pauzinho. Então não existe isso. Eu tô dizendo aqui que a astrologia moderna não funciona? Não, mas não é astrologia, é outro nome. Astrologia moderna. Mas acontece que gera muita confusão. Né? Gera muita confusão porque a astrologia moderna, em sua maioria, tem profissionais competentíssimos de astrologia moderna. Inclusive, eu sigo muitos e aprendo muito com eles, porque eles não desconsideram a clássica, né? Mas a astrologia moderna é que nem a gente querer olhar mapa de quadrante sem ter entendido o signo inteiro. A gente não vai entender. Aí você vê que a astrologia moderna normalmente é psicológica, ou seja, eles estão psicologando. E a psicologia surgiu junto com esses planetas todos. Lá naquela época, ninguém falava do eu. Não existia eu, gente. Vocês já pensaram como é o mundo sem o eu, como a gente entende enquanto eu? Sem o eu subjetivado, a criança, o trauma da... Não tinha isso. O conceito de infância é muito recente, né? O conceito de adolescência é muito recente. A astrologia não, a astrologia é mais antiga. Então, todas essas terminologias, elas têm uma força porque elas também vêm de um lugar, de um contexto onde as coisas funcionavam de outro modo. E o que isso está querendo dizer? O que significa eu usar hoje em dia um termo, uma força, uma egrégora de uma época onde as forças conversavam e funcionavam de outro modo? Significa que esse modo ainda funciona em mim. Se ele ainda funciona em mim, eu posso entender o funcionamento dele e começar a pensar
como seria voltar para esse básico e mudar aquilo que não me interessa no meu contexto, na minha vida, na minha história, nas minhas ações, e como seria voltar para esse básico e deixar fluir aquilo que já está funcionando. O que acontece na maioria das vezes para quem vive uma vida, né, ou que busca espiritualidade, ou que trabalha com terapias, é que essa pessoa, ela não quer voltar para o básico e mudar dali o que não está mais funcionando e investir em deixar fluir o que já funciona. Ela não quer fazer isso, porque ela ainda está esperando um comando de algum lugar. Isso não é um problema em si. Por que não é um problema em si? Porque isso é do mamífero. Nós somos mamíferos. E os mamíferos, eles são animais que precisam de autorização até uma certa data, né? Então, o mamífero, ele precisa que a mãe empurre ele precisa que o pai vá lá e faça o movimento de acordo com a natureza do pai de cada espécie, entendeu? Cada espécie tem seu tipo de pai. Não é uma regra, né? Então, o mamífero, ele precisa de autorização, o mamífero, ele precisa de legitimação social, o mamífero, ele age por imitação, e é muito difícil contra o mamífero em nós, é muito complicado. Às vezes eu tenho tudo para mudar, mas eu não tenho a legitimação necessária, porque eu estou lutando contra uma força muito primitiva, e aí eu não ando, e aí eu não deslancho. E se a gente descobre qual é o animal que rege o nosso corpo, se é que é animal, porque na astrologia a gente tem signos animais, a gente tem signos humanos, a gente tem signos arquetípicos. Então, se meu corpo é regido por um signo animal, é muito importante eu entender como é que aquele animal funciona, por mais que ele não seja um mamífero. Nos signos existe o caranguejo não é um mamífero, mas eu sou. Então, isso significa que eu preciso entender como é a natureza do caranguejo, porque enquanto mamífera eu preciso imitar, me legitimar, ser aceita, e eu vou entender que o caranguejo precisa de X, Y, Z. Eu uno isso, eu falo, caramba, era só eu ficar escondido em determinados pontos que estava tudo certo. Então, o mapa, ele vai te dar essa possibilidade, mas para isso é muito importante entender que esses termos vieram de um lugar, eles funcionavam nesse lugar e hoje eles estão acontecendo em nós. Se eu tiver a humildade de falar, deixa eu ouvir esse lugar em mim que está dialogando com a astrologia para eu ver o que se requer aqui. Se eu faço isso, eu consigo dar um salto, eu posso deixar de enlouquecer aí alguns porcentos relevantes e posso trazer desenvolvimento, né, para os outros assuntos que estavam estacionados. Normalmente eu deixo de fazer aquilo que se requer porque eu quero fazer o que o mundo lá fora está falando. E aí eu gasto energia onde não é necessário. É o clássico pedalar na descida. Então, tem muita gente que pedala na descida. E o mapa astral, ele vai mostrar para você onde é que está a subida que você vai ter que pedalar e onde é que está a descida que você deixa de pedalar. E às vezes a tua descida não é nem para você descer, e aí é o momento que você deixa a bicicleta de lado. Você fala, porra, é aqui que eu tô me ferrando, porque eu não tinha que estar descendo por essa estrada. Deixa a bicicleta de lado e corta trecho, vai para outro canto, né? É para isso que existe Gêmeos, para a gente exercer um pouco da malandragem sadia, entendeu? E a astrologia, ela vai te mostrar isso. Tem um outro termo, né? Só para a gente finalizar, que eu já falei de tudo que eu trouxe aqui. E outra coisa que vocês perceberam, a linguagem astrológica, ela não é linear. Ela é cíclica. Se você estiver assistindo essa live esperando que eu lhe faça uma lista, você deve estar bastante frustrado. Então, se você quiser anotar esses termos para você poder meditar sobre eles e ver se essa meditação de fato faz algum efeito na sua vida, você vai ter que anotar num estilo muito louco. Você não vai poder anotar isso linha por linha. Eu escrevi linha por linha para falar para vocês, mas não tem como eu falar sem costurar uma coisa na outra. Entende? Então isso vai acontecer sempre. Você vai pegar um texto astrológico, espera, onde é que tem um texto astrológico aqui?
Você vai pegar um texto astrológico esperando que tenha um raciocínio linear, um texto astrológico que presta, e não vai ter. Esse livro aqui é um livro do Manilius. Os astrológicos ou a ciência sagrada do céu. Manilius é um poeta grego do século I, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que preste aqui do Manilius. Não, tudo dele presta, mas é porque é tanta firula que eu não tenho muita paciência. Tem um livro aqui de estrelas fixas. Aí ele fala assim: o insensato logo percebeu que não era fácil imitar o trovão, e morto por um raio verdadeiro, sentiu quanto o seu poder era inferior ao de Júpiter. Não duvide que essa mesma constelação tenha presidido o nascimento de Belerofonte, que, abrindo para si um novo caminho do céu, voou até as estrelas. O céu era o seu caminho, via a terra e o oceano sob seus pés. Não deixou seu curso nenhum vestígio da rua que seguira. Tais são as influências do cocheiro no momento do seu nascer. Aqui ele está falando de uma constelação que provavelmente você vai entender que a pessoa vai trabalhar com aviação. Porque ele simplesmente disse ali, o céu era o seu caminho. Era assim que a galera previa antes. O livro despedaçou, tá, gente? Claro que esse livro que tem comigo aqui não foi um livro que eu resgatei dos gregos, né? Obviamente ele está em português. Mas é que ele é muito velho. Então, é assim que acontece. Quando você estiver ouvindo uma live de algum astrólogo que fala astrologia antiga, ele não vai conseguir falar em lista. Ele vai te contar uma história. Porque se ele não te contar uma história, essa semente não entra dentro de você, né? Hoje em dia tá na moda storytelling, né? Storytelling. O cristianismo fez storytelling a vida inteira. A astrologia já fazia isso também. Todas as formas antigas de passar aprendizado adiante fazia isso também. Então, você não tem condição de narrar um mapa falando, ei, agora você vai entender como funciona a tua casa 2. Todo astrólogo faz isso no começo. Eu também fazia isso no começo. Mas depois eu entendi que nem eu sabia mais o que eu estava falando. Ao passo que se eu olho para aquele mapa e eu deixo ele me contar a história dele, eu vou conseguir contar a história dele para a pessoa, né? E como é que a gente chega nesse ponto? Fazendo. Às vezes a história que você tem que contar é a história da mecânica do mapa. O mapa funciona assim, ó. O mundo dos relacionamentos funciona desse jeito. Primeiro você tá lá na tua casa, com os teus irmãos, um beliscando no outro. É assim que você começa a se relacionar. Aí você vai se relacionar com as pessoas que você escolhe, entendeu? Às vezes a mecânica faz a cabeça da pessoa assim, explodir. Às vezes você vai ter que contar a história de um mito, porque você não vai conseguir explicar para ela o que o mito quer dizer no mapa dela, mas quando ela ouvir a história do mito, ela vai entender o que o mito quer dizer para ela. Porque quem tem que saber o que o mito quer dizer é ela, entendeu? Então o Manilius, ele faz tudo poesia. E aí ele bate no duro, né, de que Aquário é o melhor signo que tem. Eu discordo dele, mas tudo bem. Uma outra coisa também que é muito importante vocês saberem o que é a palavra efemérides. Porque quando vocês forem buscar o calendário no software, vocês não vão achar com o nome calendário. Vocês vão achar com o nome de efemérides. Efemérides é a tábua de registros que eles faziam, e aí hoje com o computador, graças a Deus, a gente consegue fazer isso para frente. Então a gente não precisa mais ficar escrevendo o grau, minuto, segundo que o planeta está. A gente tem isso no computador, a gente só precisa fazer outras contas, outros cálculos, né? E existem também os aforismos, que são máximas. E cada astrólogo tinha a sua tábua de aforismos, os seus centilóquios. Todo astrólogo naquela época fazia suas 100 constatações astrológicas, né? Eu construí algumas enquanto astrólogas. Por exemplo, é um aforismo de Madame Jara que as casas 4, 8 e 12 são as casas do pai. E eu posso provar, né? Mas isso aí eu não li em lugar nenhum. Eu cheguei nessa conclusão de tanto fazer. Eu falei, caramba, isso aqui é a casa do pai. Como eu não pensei nisso antes? E aí, da casa do pai, obviamente, foi fácil encontrar a casa da mãe.
e aí foi muito fácil encontrar a casa do corpo, e foi muito fácil encontrar as casas do outro. Então, isso são aforismos. Pode ser que daqui a 200 anos, esses aforismos sejam rebatidos. Tem muitos aforismos que você entra lá no Sentilóquio de Ptolomeu, Sentilóquio de Hermes, aforismos de não sei quem. Você fala, essa galera era muito louca, era muito louca, né? Depois eu vou postar alguns aforismos para vocês nos stories, vocês vão se divertir. Mas era assim que funcionava na antiguidade, entendeu? Então é isso. Eu acho que eu falei alguns. Ó, vou mostrar a lista vou ler para vocês a lista dos tópicos que eu fiz, para vocês verem que eu falei tudo, mas eu não fiz lista, né? Então eu falei sobre astrologia natal, astrologia mundana, astrologia horária, sobre signos, sobre planetas, sobre casas, falei um pouco sobre elementos, falei sobre as fases do Sol e da Lua, falei sobre as relações entre os planetas, que são as conjunções, os sextis, os trígonos, quadraturas, falei sobre os maléficos, os benéficos e falei sobre as efemérides. Mas eu não falei isso em forma de lista. A astrologia, ela traz isso pra gente, ela exige que a gente consiga, nem que a gente rasgue do nosso rabo, mas a gente precisa contar uma história. A gente precisa contar uma história, porque não existe astrologia sem história. Não existe astrologia sem eu te contar um conto ali. Não existe isso, entendeu? Então, essa astrologia que cataloga, ela não está produzindo astrologia. Ela não está criando em você uma semente que acorda as suas potências. É só entretenimento, é só passatempo. E aí, de passatempo tá cheio, né? Aqui, a gente tem um intuito, pelo menos eu tenho um intuito, um olhar, um desejo, de que nós, enquanto sociedades, recuperemos a nossa autonomia. Porque não é porque eu sou santa, não é porque eu tô cansada de encarnar. Entendeu? E a gente não vai parar de encarnar enquanto todo mundo não parar de encarnar. E assim, eu tô desesperada mesmo, eu tô cansada, sabe? Assim, tipo, encarnar de novo. Eu prefiro fazer a minha parte nessa vida. Porque nem que eu quero encarnar num tempo que sejam outros desafios, mas os mesmos ainda. É tirania, eu tenho que lutar pelo dinheiro, né? Quando é que a gente vai criar bolha de luz e ficar mandando fazer Hadouken, entendeu? Então, assim, é relacionamento. Há quantos mil anos a gente tá nessa gata amarrada de relacionamento, gente? Pelo amor de Deus. Nessa encarnação, eu estou determinada a experimentar outra coisa. Eu não sei vocês, mas eu tô. E se for do meu papel nessa existência, falar. Eu nasci numa lua disseminadora, tá? Então, se eu nasci numa lua disseminadora, eu tenho que compartilhar o que eu sei. E se for da minha existência, nascida numa lua disseminadora, compartilhar tudo o que eu sei, eu vou falar até eu me infestar, mas a minha parte eu vou cumprir, porque eu preciso de outras experiências. Eu tô cansada. É pagar conta, e é dinheiro, não sei o quê, e é relacionamento, e é traição, e é inveja. Gente, não só tem isso, não. Tem tanta coisa pra gente fazer. E aí, quanto mais eu leio os tratados, os livros, os sentilóquios e não sei o quê, eu falo, nossa, eu quero experimentar isso, né? Porque, porra, é muito legal. Mas a gente volta pra nossa realidade, a nossa realidade é o quê? É pagar o boleto, é não enlouquecer. Então, eu determinei para mim que vou compartilhar tudo que eu sei, que a gente vai virar essa página. E tem pessoas loucas que resolveram entrar nessa jogada comigo. Então vocês vão ter que aguentar, porque nós vamos enlouquecer todo mundo junto, mas a gente vai virar esse caralho dessa página. Porque não é possível uma coisa dessa. Entendeu? Então é isso. Se tem algum termo astrológico que vocês não entendem e querem entender, manda pra mim que eu vou fazer uma lista. E sempre que eu chegar a 10 termos, eu faço uma livezinha e a gente vai botando aqui um monte de live de termos astrológicos. O que eu não souber eu pesquiso, né? Não tenho problema nenhum em estudar com os católicos, inclusive adoro, acho eles geniais. Eu já consegui abstrair muito dos preconceitos deles, que eu julgo. Hoje em dia eu nem julgo mais, viu? Sinceramente, eu acho que eu converti. Mas eu tenho onde procurar, tem livros, tem fonte,
Tem tudo isso aqui, ó. Aqui tem tanta coisa que vocês não têm noção. E aí hoje, quando eu entrei no site de astrologia medieval, que eu vi que ele tinha saído do ar, eu fui nas minhas impressões, tudo riscado, e beijei cada uma delas, porque a gente não tem mais acesso a esses documentos. E muita coisa eu imprimi, graças a Deus. Imprimi mesmo, que eu era uma estudiosa muito aplicada, eu imprimia tudo, eu escrevia tudo, eu sou uma estudiosa muito aplicada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Astrologia de revista não vou levar vocês a lugar nenhum. Se o que vocês querem é entretenimento, não vai rolar. Aqui de vez em quando eu entretenho também, mas eu gosto muito de coisas que funcionem, né? Eu gosto muito de servir. Então, se não tiver serventia, eu não vou querer saber. Então, eu vou compartilhar com vocês tudo que tem serventia. Então, sempre que vocês puderem sentar para assistir uma live, pega o papel, pega a caneta, olha para o teu mapa, vai entendendo o que está acontecendo, anota umas coisas e experimentem. Experimentem, eu tenho certeza que se eu, com a minha luazinha em touro, bola de ferro, lá na casa 6, conseguir mudar minha vida no ritmo do planeta, vocês, com outras configurações, conseguem fazer milagres, meus amores. Então, não faz a louca. Volta para a Terra e bora aprender, bora estudar. Tá bom? Beijo e até a próxima. Não sei se hoje eu volto com live não, já tô enjoada de fazer live hoje, mas uma hora aí eu apareço.